Capítulo 1. Recordando o nosso passado antigo. Como a queda da Atlântida mudou a nossa realidade. Um pouco menos de 13 mil anos atrás, houve um incidente muito dramático na história do nosso planeta, o qual examinaremos nos mínimos detalhes em seguida, porque esse acontecimento do passado está influenciando a nossa vida atual em todos os sentidos. Tudo o que vivenciamos na nossa realidade atual, incluindo as diversas tecnologias que usamos, as guerras que eclodem, os alimentos que consumimos e até mesmo o modo como sentimos a nossa vida, é o resultado direto de uma determinada sequência de eventos que aconteceram durante o fim do período Atlante. As consequências desses eventos remotos mudaram completamente o modo como vivemos e interpretamos a realidade. Tudo está interligado. Há apenas uma realidade e um Deus, mas existem muitas maneiras pelas quais a realidade única pode ser interpretada. Na verdade, o número de maneiras de interpretar a realidade é praticamente infinito. Existem determinadas realidades com as quais muitas pessoas concordam e essas realidades são chamadas de níveis de consciência. Por razões que veremos, há realidades específicas com as quais números exatamente grandes de seres estão se preocupando, entre as quais se inclui essas que vocês e eu estamos vivenciando nesse exato momento. Houve uma época em que existimos sobre a Terra num nível muito elevado de consciência, que estava muito além de tudo que podemos imaginar hoje em dia. Mal tínhamos capacidade para imaginar em que nível estávamos, porque éramos, na época, muito diferente do que somos hoje, por causa dos eventos particulares que aconteceram entre 16 mil e 13 mil anos atrás. A humanidade caiu daquela posição muito elevada através de muitas dimensões e sons harmônicos, até mesmo aumentando de densidade, até chegarmos a essa posição particular, a que chamamos a terceira dimensão sobre o planeta Terra, o mundo moderno. Quando caímos, e foi semelhante a uma queda, entramos em uma espiral de consciência descontrolada, precipitando-nos através das dimensões da consciência. Estávamos fora do controle, e isso foi muito parecido com uma queda através do espaço. Quando chegamos aqui na terceira dimensão, determinadas mudanças específicas aconteceram, tanto fisiologicamente quanto no modo como nos comportávamos na realidade. A mudança mais importante foi na maneira como respirávamos o prana, ou a energia da força vital deste universo, conforme denominado pelos hindus. O prana é mais decisivo para a nossa sobrevivência do que o ar, os alimentos ou qualquer outra substância, e o modo pelo qual absorvemos essa energia no nosso corpo afeta radicalmente o modo como percebemos a realidade. No período Atlante e antes dele, o modo como respirávamos o prana estava diretamente relacionado aos campos energéticos, eletromagnéticos que circundam o nosso corpo. Todas as formas de energia do nosso campo são geométricas, e a única com que trabalhamos é a estrela tetaédrica, que consiste em dois tetaédricos entrelaçados. Outra maneira de considerá-la é como uma estrela de Davi tridimensional. O vértice do tetraedro, que aponta para cima, termina à distância de uma mão acima da sua cabeça, e o vértice do tetraedro, que aponta para baixo, termina à distância de um palmo abaixo dos seus pés. Um tubo de ligação estende-se do vértice superior para o ponto inferior através dos principais centros de energia do corpo, ou chakras. Esse tubo no seu corpo tem o diâmetro do círculo que se forma ao unir seu polegar ao dedo médio da mesma mão.
Esse se parece com um tubo de vidro fluorescente, com a diferença que tem uma estrutura cristalina nas extremidades, as quais se encaixam nos 2 vértices da estrela tetaédrica. Antes da queda de Atlântida, costumávamos puxar o prana simultaneamente de cima para baixo, de baixo para cima do tubo, e os 2 fluxos de prana encontravam-se dentro de um dos nossos chakras, especificamente como e onde o prana se encontra sempre. Foi um aspecto importante dessa ciência antiga, a qual hoje em dia ainda é estudada em todo o universo. Outro ponto importante do corpo humano é a glândula pineal, localizada quase no centro da cabeça, a qual é um fator importantíssimo da consciência. Essa glândula degenerou em relação ao seu tamanho original, comparável a uma bola de ping-pong, até o seu tamanho atual, que é o tamanho de uma ervilha, porque há muito tempo nos esquecemos do modo de como usá-la, e se não usamos, a perdemos. A energia prânica fluía através do centro da glândula pineal. Essa glândula, de acordo com Jacob Lieberman, autor de Light, The Medicine of the Future, assemelha-se a um olho, e em alguns aspectos ela é literalmente um globo ocular. É redonda e tem uma abertura em uma das faces. Nessa abertura se encontra a lente para focalizar a luz. Ela é oca e tem receptores coloridos internamente. O seu campo de visão básico, embora isso não tenha sido determinado cientificamente, é voltado para cima, na direção do céu, assim como os nossos olhos conseguem ver a 90 graus lateralmente em relação à direção para o qual estão voltados. A glândula pineal pode ver até 90 graus da direção que focaliza. Assim, como não conseguimos enxergar a parte de trás da cabeça, a glândula pineal não pode olhar na direção da Terra. Guardadas dentro da glândula pineal, mesmo ela estando tão escondida, encontram-se todas as geometrias sagradas e o conhecimento sobre exatamente como foi criada a realidade. Está tudo ali, em todas as pessoas. Mas esse conhecimento não nos é acessível atualmente porque perdemos a nossa lembrança durante a queda. E sem as nossas lembranças, começamos a respirar de modo diferente. Em vez de absorver o prana por meio da glândula pineal e fazê-lo circular para cima e para baixo pelo nosso tubo central, começamos a absorvê-lo pelo nariz e pela boca. Isso faz com que o prana se desviasse da glândula pineal e por isso passamos a ver as coisas de maneiras diferentes por meio de uma interpretação diferente da realidade única. Interpretação essa chamada de bem ou mal ou consciência de polaridade. O resultado dessa consciência de polaridade nos faz pensar que estamos dentro de um corpo olhando para fora, de alguma forma separada do que está lá fora. Isso é pura ilusão, parece real, mas essa percepção de modo nenhuma é verdadeira. Nada mais é do que a visão da realidade que adquirimos nesse estado em que caímos. Por exemplo, nada há de errado com tudo o que acontece, pois Deus tem o controle da criação. Mas de um ponto de vista, o ponto de vista da polaridade, observamos o planeta e a maneira como ele evolui, não deveríamos ter caído aqui. Em uma curva normal de evolução, não deveríamos estar aqui. Algo nos aconteceu que não deveria ter acontecido. Passamos por uma mutação. Tivemos um rompimento de cromossomos, pode-se dizer assim. Assim, a Terra tem estado em alerta vermelho há quase 13.000 anos e muitos seres e níveis de consciências têm trabalhado juntos para entender como nos levar de volta ao caminho DNA de onde nos encontrávamos antes.
A consequência dessa queda por engano da consciência e os esforços subsequentes para redirecionarmos para o caminho certo é que sucedeu algo realmente bom, algo inesperado, algo inacreditável. Os seres de todo o universo que têm tentado nos auxiliar com o nosso problema iniciaram diversos experimentos conosco em um esforço para ajudar, alguns legalmente e outros sem licença. Um experimento em particular está resultado em uma conjuntura com a qual ninguém de nenhum lugar jamais sonhou que pudesse se tornar realidade, a não ser uma pessoa em uma única cultura de um passado muito distante. O Merkaba. Existe outro fator importante no qual vamos enfocar nessa história. Há 13.000 anos éramos conscientes de algo sobre nós mesmos que desde aquela época esquecemos inteiramente. Os campos de energia geométrico ao redor do nosso corpo, que podem ser ligados de uma determinada maneira, que também está ligada à nossa respiração. Esses campos costumavam girar a uma velocidade próxima da luz ao redor do nosso corpo, mas a sua velocidade diminuiu e pararam de girar depois da queda. Quando esse campo torna a ligar-se e a girar, ele é chamado de Merkaba, e a sua utilidade nessa realidade não tem paralelo. Ele nos proporciona uma consciência expandida de que somos, conecta-nos com níveis superiores de consciência e restaura a memória das possibilidades infinitas do nosso ser. Um Merkaba rotatório sadio mede de 15 a 20 metros de diâmetro, dependendo da nossa estatura. A rotação de um Merkaba pode ser exibida em um monitor de computador pelo uso de instrumentos adequados, e a sua aparência é idêntica ao envoltório infravermelho do calor da galáxia, a mesma forma básica de um disco voador tradicional. A palavra Merkaba é constituída de 3 palavras menores, Mer, Ka e Ba, as quais, como estamos usando, provém do Egito Antigo. Ela é encontrada em outras culturas como Merkaba, Merkabah ou Merkavah. Existem diversas pronúncias, mas geralmente a pronúncia é como se as 3 sílabas fossem separadas com tonicidade igual em cada uma delas. Mer refere-se a um determinado tipo de luz que só foi compreendido no Egito durante a 8ª dinastia. Era considerado como 2 campos contrarrotatórios de luz girando ao mesmo espaço que são gerados por determinados padrões de respiração. Ka refere-se ao espírito individual e Ba refere-se à interpretação do espírito da sua realidade particular. Na nossa realidade particular, Ba é normalmente definido como corpo ou realidade física. Em outras realidades, onde os espíritos não têm corpo, ele só se refere aos seus conceitos ou à interpretação da realidade que eles trazem consigo. Portanto, o Merkaba é um campo de luz contrarrotatório que afeta o espírito e o corpo simultaneamente. É um veículo que pode levar o espírito e o corpo, ou a interpretação da realidade de alguém, de um mundo ou dimensão para o outro. Na verdade, o Merkaba é muito mais do que isso, porque ele tanto pode criar a realidade quanto mover-se através das realidades. Para o nosso propósito aqui, entretanto, vamos nos concentrar principalmente nesse aspecto de um veículo interdimensional. Merkava significa carruagem em hebraico, que nos ajuda a regressar ao nosso estado de consciência superior original.
Regressando ao nosso estado original. Para ser mais claro, regressar ao nosso estado original é um processo natural que pode ser fácil ou difícil de acordo com o nosso padrão de crença. Contudo, simplesmente envolver-se com as relações técnicas do Merkaba, tais como corrigir o nosso padrão de respiração ou nos dar conta mentalmente das conexões infinitas com todos os padrões de vidas, por exemplo, não é o bastante. No mínimo, um outro fator é ainda mais importante do que o próprio Merkaba, e esse é a compreensão, a percepção e a vivência do amor divino, já que esse amor divino, algumas vezes mencionados como amor incondicional, é o fator principal que permite o Merkaba a tornar-se um campo vivo de luz. Se o amor divino, o Merkaba, não passa de uma máquina, e essa máquina tem limitações que nunca permitirão ao espírito que o criou regressar para casa e alcançar os níveis mais elevados de consciência, o lugar onde não existe níveis. Devemos sentir e expressar o amor incondicional para ultrapassarmos uma determinada dimensão, e o mundo está se encaminhando depressa na direção daquele lugar superior. Estamos nos distanciando do lugar de separação, onde nos vemos dentro do corpo olhando para fora. Essa visão será ultrapassada em pouco tempo, para ser substituída por uma visão diferente da realidade, com o qual teremos a sensação e o conhecimento da unidade absoluta com todas as formas de vida, e essa sensação irá se intensificar cada vez mais à medida que ascendermos através de cada nível da nossa jornada para casa. Mais adiante veremos as maneiras especiais de abrir o coração, despertar para o amor incondicional da compaixão benevolente, de modo que vocês o experimentarem por si mesmos. Se simplesmente forem capazes de permitir que isso aconteça, poderão descobrir coisas sobre si mesmos que não sabiam até então. Prezados leitores, existem procedimentos nos seminários que não podem ser produzidas nas fitas de vídeo ou neste livro, porque são totalmente experimentais. Elas são tão importantes quanto o conhecimento, porque sem eles o conhecimento nada vale. A única maneira de proporcionarmos essa experiência, nesse caso, é por meio da expressão oral num seminário ao vivo, mas no futuro isso poderá mudar. Uma realidade superior e includente. Outro componente que vamos focalizar tem muitos nomes, mas nem termos atuais costumam ser mencionados como eu superior. Na realidade do eu superior, nós literalmente existimos em outros mundos além deste. Existem tantas dimensões e mundos que isso quase ultrapassa a capacidade humana de conhecê-lo. Esses níveis são muito específicos e matemáticos, e o espaço e os comprimentos de onda entre esses níveis são idênticos às relações entre as oitavas musicais e outros aspectos de vida, mas no momento a sua consciência tridimensional provavelmente foi separada do seu aspecto superior. Portanto, vocês só estão conscientes do que se passa aqui na Terra. Isso não é o que acontece normalmente entre os seres que existem em um espaço natural não caído. O normal é que os seres inicialmente se tornem conscientes de vários níveis de uma vez, como nos acordes musicais, até que finalmente, à medida que evoluem, tomem consciência de tudo o que acontece em toda parte de uma vez só. O exemplo apresentado a seguir é incomum, mas demonstra o que estamos comentando. No momento, estou em comunicação com uma pessoa que está consciente de muitos níveis de uma vez só. Os cientistas que a estudam estão perplexos.
Eles não conseguem compreender como essa pessoa faz o que faz. Ela pode estar sentada em um cômodo e ainda assim afirmar que está vendo tudo no espaço. A NASA a investigou, permitindo a ela visse um determinado satélite e transmitisse informações específicas que só poderiam ser conhecidas por alguém que realmente estivesse lá. Ela lhes forneceu a leitura dos instrumentos, o que, estou certo, parecia impossível segundo os cientistas. Ela disse que estava voando ao lado do satélite e simplesmente leu os números. O nome dela é Mary Ann Sheffield. Ela é oficialmente cega, embora seja capaz de caminhar por um aposento sem que ninguém acredite que não consegue ver. Como ela consegue fazer isso? Pouco tempo atrás, ela me telefonou e, enquanto conversávamos, perguntou-me se gostaria de ver através dos olhos dela. É claro que eu disse sim. Em alguns instantes, o meu campo de visão se abriu e eu estava olhando para ou através do que se parecia como uma imensa tela de televisão que tomou conta do meu campo de visão. O que eu vi foi impressionante. Parecia que eu me deslocava rapidamente através do espaço sem um corpo. Podia ver estrelas e naquele momento Marianne e eu, vendo através dos olhos dela, passamos ao lado de um cordão de cometas. Ela ia muito próxima de um deles. Essa foi uma das mais reais experiências fora do corpo que jamais vivenciei. No perímetro daquela TV, viam-se cerca de 12 ou 14 telas enormes de TV, cada uma mostrando imagens extremamente rápidas. Uma delas, no campo superior direito, exibia imagens que se moviam com extrema rapidez como triângulos, lâmpadas, círculos, linhas onduladas, árvores, quadrados e etc. Foi por essa tela que ela soube que se encontrava no espaço imediato onde o seu corpo estava localizado. Ela podia ver, entre aspas, através dessas imagens aparentemente desconexas. Havia outra tela no canto inferior esquerdo em que ela se comunicava com outras formas de vida extraterrestre que se encontravam dentro do nosso sistema solar. Eis aí que uma pessoa que se encontra em um corpo tridimensional na Terra, mas guarda toda a memória e a experiência de viver em outras dimensões. Esse modo de interromper a realidade é incomum. As pessoas normalmente não veem telas internas de TV, mas na verdade existimos em muitos outros mundos, apesar de a maioria de nós não ter consciência disso. No momento, vocês provavelmente existem em 5 ou mais níveis, embora haja um intervalo entre essa dimensão e as outras. Quando se conectam com o seu ser superior, vocês eliminam esse intervalo e em seguida começam a tomar consciência dos níveis superiores e os níveis superiores começam a prestar mais atenção em vocês. E aí, a comunicação começa. Essa conexão com seu eu superior é provavelmente a coisa mais importante que poderia acontecer na sua vida. Mais importante do que compreender todas as informações que estou apresentando. Conectar-se com seu eu superior é mais importante do que aprender a ativar o Merkaba. Porque se vocês se conectarem com seu eu, receberão informações absolutamente claras sobre como proceder passo a passo através de todas as realidades e como conduzir-se de volta ao lar na plena consciência de Deus. Quando vocês se conectam com o seu ser superior, o resto acontece automaticamente. Vocês ainda precisarão viver a sua vida, mas tudo o que fizerem os imbutirá de um grande poder e sabedoria nas suas ações, pensamentos e emoções.
Exatamente como conectar-se com o seu eu superior é o que muitas pessoas, inclusive eu mesmo, vem tentando compreender. Muitas pessoas, de algum modo, fizeram essa conexão. Geralmente não sabem como isso aconteceu. Nesse curso, vou tentar explicar exatamente como conectar-se com o seu eu superior e farei o melhor que puder. Realidade dos hemisférios cerebrais esquerdo e direito. Existem mais um componente neste quadro. Estou gastando talvez metade do nosso tempo com informações do hemisfério cerebral esquerdo, como formas geométricas e fatos, e todos os tipos de informações que para muitas pessoas espiritualizadas podem parecer absolutamente sem importância. Estou dizendo isso porque quando caímos, nos dividimos em dois, na verdade, três, mas originalmente em dois principais componentes a que chamaremos de masculino e feminino. O hemisfério cerebral direito, que controla o lado esquerdo do nosso corpo, é o nosso componente feminino, embora não seja nem masculino nem feminino. É aí que vive o nosso aspecto psíquico e emocional. Este componente sabe que existe apenas um Deus e que a unidade é tudo o que existe. Embora não possa explicá-lo de verdade, assim mesmo sabe a verdade. Portanto, não há muitos problemas com o componente feminino. O problema é com o lado esquerdo do cérebro, o componente masculino, devido ao modo como o cérebro masculino é orientado. Uma imagem espelhada do feminino. Ele tem o seu componente lógico em evidência, mais dominante, ao passo que o feminino tem o seu componente lógico voltado para trás, menos dominante. O hemisfério cerebral esquerdo não vivencia a unicidade quando considera a realidade. Tudo o que ele vê é divisão e separação. Por essa razão, nosso aspecto masculino está em dificuldade aqui na Terra. Até mesmo os nossos mais importantes livros sagrados, como o Alcorão, a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, dividiram tudo em lados opostos. O hemisfério cerebral esquerdo vivencia a existência de Deus. Mas então também existe o diabo. Talvez não tão forte quanto Deus, mas uma influência enorme. Assim, até mesmo Deus é visto em termos de dualidade, como um polo de forças opostas de escuridão e luz. Isso não se aplica a todas as seitas dessas religiões. Algumas delas consideram que existe apenas um único Deus. Até que o hemisfério cerebral esquerdo seja capaz de ver a unicidade presente em tudo, de saber que só existe verdadeiramente um espírito, uma força, uma consciência de que perpassa absolutamente tudo que existe, até que ele conheça essa unicidade além de qualquer dúvida, a mente vai permanecer separada de si mesmo, da sua integridade e da plenitude do seu potencial. Até mesmo se houvesse a mais ligeira dúvida quanto à unicidade, o aspecto do hemisfério cerebral esquerdo nos deteria e não poderíamos mais caminhar sobre a água. Lembre-se, até mesmo Tomé caminhou sobre a água por um breve momento quando Jesus lhe pediu. Mas uma minúscula célula no seu dedão disse: "Espere um minuto." Não sou capaz disso, e Tomé afundou na água fria da realidade polarizada. Até onde vamos com essas informações? Estou dedicando uma obra, parte do nosso tempo, para mostrar-lhes, além de qualquer dúvida, que existe apenas uma imagem em tudo. Existe uma e apenas uma imagem que criou tudo o que existe, e essa imagem é a mesma que formou o campo eletromagnético ao redor do seu corpo.
A mesma geometria que existe no seu campo pode ser encontrada ao redor de tudo: planetas e galáxias, átomos e tudo mais. Vamos analisar essas imagens em mais detalhes. Vamos também entrar na história da Terra, porque ela é muito importante para a nossa situação atual. Realmente, não podemos entender como chegamos até aqui e não conhecemos o processo que nos faz chegar até este ponto. Portanto, vamos passar uma extensão considerável de tempo falando sobre o que aconteceu muito tempo atrás. Então, pouco a pouco, vamos seguir em frente até chegarmos ao que está acontecendo hoje. Está tudo ligado. A mesma coisa no passado aconteceu com todos nós e ainda está acontecendo. Na verdade, nunca parou de acontecer. Aqueles entre vocês que são predominantemente levados pelos hemisférios cerebrais direito sentem-se inclinados a ignorar o material relativo ao hemisfério cerebral esquerdo. E ainda assim, é da maior importância que vocês se preocupem com ele. É pelo equilíbrio que recuperamos a saúde espiritual. Quando o hemisfério cerebral esquerdo vê a unidade absoluta, ela começa a relaxar e o corpo caloso, as faixas fibrosas que unem os dois hemisférios, abrem-se de uma nova maneira, permitindo uma integração entre os dois lados. Essa ligação entre o hemisfério cerebral esquerdo e o direito se alarga e inicia-se um fluxo. As informações passam de um lado para o outro e os lados opostos do cérebro começam a se interagir e sincronizar entre si. Se vocês fizerem um exame de biofeedback, realmente poderão ver isso acontecendo. Essa ação liga a glândula pineal de uma maneira diferente e possibilita que a sua meditação ative o corpo de luz do Merkaba. Então, todo o processo de regeneração e recuperação dos seus níveis de consciência superiores anteriores poderão prosseguir. É um processo de crescimento. Se vocês estivessem estudando algumas outras práticas espirituais, não precisam interrompê-la para começar a trabalhar com Merkaba, a menos, é claro, que o seu professor não queira uma mistura de tradições. Outras meditações que são baseadas na verdade podem ser extremamente úteis, uma vez que o Merkaba esteja girando, porque então resultados notáveis podem ocorrer com muita rapidez. Vou me repetir apenas para que você entenda de uma vez por todas. O corpo de luz do Merkaba não contradiz nem impede nenhum outro tipo de meditação ou religião que se baseie na crença de que existe apenas um Deus. Até aqui falamos apenas sobre o ABC da espiritualidade. Esses são apenas os passos iniciais, mas esses primeiros passos são os mais importantes que eu conheço. O seu hemisfério cerebral esquerdo pode adotar todas essas informações e armazená-las em um compartimento primorosamente rotulados. E isso é ótimo. Ou vocês podem simplesmente relaxar e ler esse livro como um romance de aventuras, um exercício mental ou uma fantasia. Não importa como leiam, o fato de estar lendo este livro é o que importa e vocês perceberão todas as informações que esperam a receber. No espírito da unidade, então, vamos embarcar nessa jornada de exploração juntos. Desafiando os padrões de crenças dos nossos pais. Muitas ideias em que acreditamos hoje e fatos que nos enviaram nas escolas são simplesmente inverídicos. E as pessoas agora estão começando a entender isso em todo o mundo. É claro que normalmente se acreditava que esses padrões foram verdadeiros na época em que foram ensinados. Mas então os conceitos e as ideias mudaram e a geração seguinte aprendeu verdades diferentes.
Por exemplo, o conceito do átomo mudou radicalmente tantas vezes nos últimos 90 anos que nessa altura ninguém se prende a nenhum conceito. É usado um conceito, mas sabe-se que pode estar errado. Uma vez se pensou que o átomo fosse como uma melancia e os elétrons como as sementes dentro dessa melancia. Na verdade, sabemos muito pouco sobre a realidade que existe ao nosso redor. A física quântica tem mostrado que a pessoa que realiza o experimento influencia no resultado. Em outras palavras, a consciência pode mudar o resultado de um experimento, dependendo dos seus padrões de crença. Existem outros aspectos a nosso respeito que consideramos verdadeiros, mas que não são verdadeiros de maneira nenhuma. Uma ideia que tem sido aceita há muito tempo é que somos o único planeta existente que contém formas de vida. No fundo do coração, sabemos que isso não é verdade, mas esse planeta não admite essa verdade na época moderna, apenas nas fortes evidências de avistamentos de OVNIs procedentes de todo o mundo continuamente por mais de 50 anos. Qualquer outro assunto além de OVNIs teria sido admitido e aceito pelo mundo se não fosse esse assunto tão ameaçador. Portanto, vamos considerar as evidências que sugerem que há uma consequência superior no universo, não só nas estrelas, mas também aqui mesmo na Terra. Como uma nota marginal, sugiro que assistam a 2 vídeos transmitidos pelo canal a cabo NBC Television, como um programa especial apresentado por Charlton Heston, The Mysterious Origin of Man e The Mystery of the Sphinx. Ambos são distribuídos pela BC Video, nos Estados Unidos. Reunindo as anomalias, a tribo Dogon, Sirius B e os seres golfinhos. É verdade notável. As informações que contém provêm de um livro sobre Sirius, The Sirius Mystery, de Robert Temple. Ele tinha, conforme fui informado, entre 10 e 12 assuntos diferentes entre os quais escolher, cada um levado à mesma conclusão, mas de um ponto de vista completamente diferente. Fico feliz que ele tenha escolhido o que escolheu, porque acontece de estar relacionada a outro aspecto sobre o qual falaremos em seguida. Robert foi uma das primeiras pessoas a revelar determinados fatos, embora eles fossem de conhecimentos dos cientistas desde longa data, sobre uma tribo africana vizinha de Timbuktu, chamada Dogons. Essa tribo detém informações às quais seriam simplesmente impossível ter acesso segundo quaisquer padrões, de acordo com a nossa visão de mundo atual. As suas informações invalidam tudo o que pensamos, que sabemos sobre nós mesmos com relação a sermos os únicos no universo. Vejam, os Dogons têm uma caverna no interior deles, no território deles, que se aprofunda pelo interior de uma montanha. E essa caverna está repleta de desenhos de mais de 700 anos de idade. Uma pessoa em especial, o homem santo da tribo, permanece sentado à frente dessa caverna para protegê-la. Esse é o trabalho de toda a vida dele. Os integrantes da tribo lhe dão comida e cuidam dele, mas ninguém pode tocá-lo, nem se aproximar dele. Quando ele morre, outro homem santo o ocupa o seu lugar. Nessa caverna vê-se desenhos e algumas informações impressionantes. Vou comentar sobre 2 dessas informações, e essas são apenas 2 entre muitas.
Antes de mais nada, estamos nos referindo à estrela mais brilhante no céu, Sírius, atualmente chamados de Sirius A. Se observarmos o cinturão de Órion, aquelas estrelas enfileiradas, e descermos pela linha em direção à nossa esquerda, veremos uma estrela muito brilhante, que é a Sirius A. Se subirmos pela linha das estrelas a cerca de 2 vezes a distância, veremos as Pleiades. As informações contidas na caverna Dogon mostram especificamente outra estrela girando ao redor de Sírius. Os Dogons referem-se muito especificamente a essa estrela. Eles dizem que ela é muito, muito antiga e muito pequena e que é feita do que eles chamam de a matéria mais pesada do universo. O que está perto da verdade, mas não é totalmente correto. Eles dizem que são necessários quase 50 anos para que essa pequena estrela gire ao redor de Sírius. Esse assunto foi estudado em detalhes. Os astrônomos conseguiam confirmar a existência de Sirius B, uma estrela anã branca, em 1862, e só 15 ou 20 anos atrás foi que conseguiram confirmar as outras informações. Agora, as estrelas são muito parecidas com as pessoas, conforme você começará a perceber. Elas estão vivas e têm uma personalidade e muitas características assim como nós. O nível científico, elas têm um estágio de crescimento. Começam como sóis de hidrogênio, assim como o nosso, em que 2 átomos de hidrogênio se juntam em uma reação de fusão para formar hélio. Esse processo cria todas as formas de vida e a luz existente no nosso planeta. Posteriormente, quando a estrela amadurece, inicia-se outro processo de fusão, o processo do hélio, em que 3 átomos de hélio se unem para formar um carbono. Esse processo de crescimento continua através de vários estágios, seguindo por todo o caminho até chegar ao nível espacial da tabela atômica, em cujo ponto a estrela atingiu a duração do seu período de vida. Ao final da vida, até onde sabemos, basicamente a estrela pode fazer 2 coisas: novas informações sobre os pulsares e as magnetas proporcionam outras opções. Uma delas, ela pode explodir e tornar-se uma supernova, uma imensa nuvem de hidrogênio que se torna o útero de centenas de novas estrelas bebês, e a outra, ela pode expandir rapidamente no que é chamado de gigante vermelha, uma imensa explosão que engolfa todos os seus planetas, incinerando-os e destruindo o sistema como um todo, depois permanecendo expandida por um longo período. Então, lentamente, ela entra em colapso e se torna uma minúscula estrela velha chamada de anã branca. O que os cientistas descobriram, girando ao redor de Sírius, foi uma anã branca, que correspondia exatamente ao que afirma os Dogons. Então a ciência investigou para confirmar o seu peso, para ver se ela realmente é a matéria mais pesada do universo. Os cálculos originais, feitos cerca de 20 anos atrás, determinam que ela pesa cerca de 55 toneladas por centímetro cúbico. Certamente, isso a qualificaria como matéria pesada, mas a ciência sabe atualmente que essa foi uma estimativa extremamente cautelosa. A estimativa mais recente é de aproximadamente 92 mil toneladas por centímetro cúbico, um buraco negro à parte. Certamente, essa parece ser a matéria mais pesada do universo. Isso significa que, se tivéssemos 1 centímetro cúbico dessa anã branca, que é atualmente chamada de Sirius B, ela pesaria cerca de 92 mil toneladas, o qual atravessaria qualquer coisa sobre o que fosse colocado.
ela iria direto para o centro da Terra e ficaria oscilando de um lado para o outro, através do núcleo, por um longo período de tempo, até que o atrito acabasse por detê-lo no próprio centro. Além disso, quando verificaram o padrão rotacional de Sirius B ao redor de Sirius A, que é maior, descobriram que é 50,1 anos. Agora, isso absolutamente não poderia ser uma coincidência. É realmente muito próximo, factual demais. Ainda assim, como uma antiga tribo primitiva teria conhecido de informações tão detalhadas sobre essa estrela que só poderia ser analisada no século XX. Mas essa é apenas parte das informações deles. Eles sabiam exatamente como eram seres, planetas, quando vistos do espaço, o que também só recentemente descobrimos. Eles também sabiam sobre os glóbulos brancos e vermelhos do sangue e tinham todos os tipos de informações fisiológicas sobre o corpo humano, que só recentemente foram descobertas. Tudo isso em uma tribo primitiva. Naturalmente, foi enviada uma equipe científica para indagar os Dogons como sabiam de tanta coisa. Bem, esse foi provavelmente um grande erro da parte desses pesquisadores, porque se eles admitissem que os Dogons realmente tivessem essas informações, então, por princípios, eles deviam admitir como as conseguiram. Quando perguntaram como aprenderam essas coisas, os Dogons responderam que foi por meio de desenhos nas paredes das cavernas. Esses desenhos mostravam um disco voador. Ele tem exatamente aquele formato conhecido, vindo do céu e pousando sobre 3 pernas. Então, ele mostra os seres da nave fazendo um grande buraco no chão, enchendo-o com água, saltando da nave para a água e saindo na beira da água. Esses seres se apresentam muito com os golfinhos. Na verdade, talvez fossem golfinhos, mas não sabemos ao certo. Então, eles começavam a comunicar-se com os Dogons. Eles lhe explicavam de onde vieram e dão à tribo Dogon todas essas informações. Isso era o que os Dogons diziam, enquanto os cientistas simplesmente os escutavam. Por fim, eles disseram: não ouvimos isso, porque aquilo não se encaixava em nada do que eles pensavam que sabiam. Eles simplesmente decidiam esconder as informações debaixo do tapete de sua mente. A maioria das pessoas, incluindo os cientistas, simplesmente não sabe o que fazer com esse tipo de fato. Há uma porção de informações desse tipo com as quais simplesmente não sabemos o que fazer. Uma vez que não conseguimos encontrar um meio de integrar essas informações incomuns ao que já pensamos que sabemos, simplesmente a afastamos de alguma forma, porque as teorias não funcionam, vocês sabem, se a mantivermos ocultas. Eis outra coisa que os Dogons sabiam. Este pequeno desenho que se encontra nas paredes, mas os cientistas sabiam que realmente o significava, até que os computadores calcularam as órbitas de Sírio A e Sirius B. Conforme visto na Terra, esse padrão mostrado na caverna Dogon é idêntico ao padrão feito por Sirius B, movendo-se ao redor de Sirius A, em uma sequência temporal específica, que no caso vai desde o ano de 1912 ao ano de 1990. Os golfinhos, ou quem quer que sejam esses seres, deram esses diagramas atuais ao padrão de tempo aos Dogons no mínimo 700 anos atrás. À medida que isso desdobrava na minha vida, eu descobri que tanto 1912 quanto 1990 foram anos muito importantes. Na verdade, o período entre esses 2 anos foi provavelmente um dos mais importantes de toda a história da Terra.
Explicarei melhor sobre isso à medida que prosseguirmos, mas resumindo, em 1912 começamos os experimentos com as viagens no tempo, assim como experimentos entre 50 extraterrestres e os seres humanos. Explicarei mais adiante. Em 1990 foi o primeiro ano em que se completou a rede de ascensão para o nosso planeta, e muitos outros eventos aconteceram durante esse período. O fato de que os desenhos nas paredes dos dógons assinalassem esse período podiam ser considerados claramente proféticos. Uma viagem ao Peru e mais evidências dógons. A primeira vez que tive acesso a essas informações sobre os dógons foi em 1982 ou 1983. Encontrava-se em um grupo de pessoas que estavam trabalhando com a tribo Dogon, que estavam realmente visitando-os e comunicando-se com eles. Depois, em 1985, levei um grupo de pessoas ao Peru, incluindo um dos pesquisadores dos Dogons. Hospedamo-nos em um hotel luxuoso em Cusco, chamado de San Agustín, com a interpretação de percorrer no dia seguinte o caminho Inca, uns 60 quilômetros pelo alto das montanhas. Sobe-se cerca de 4.000 metros. Sobe-se cerca de 4.000 metros. Depois desce para o Machu Picchu, cerca de 1,5 mil metros. É maravilhoso. O nosso hotel era um palácio espanhol de adobe, escondido por trás de muros altos no centro da cidade. Hospedamo-nos aos pares para obter tarifas mais baratas. Eu fiquei com o pesquisador dos Dogons e ele comentava constantemente comigo sobre o que estava aprendendo, incluindo muito mais coisas do que discutimos aqui. Deram-nos um apartamento com o número 23. Ele se emocionou muito e exclamou: "Apartamento 23, um número muito auspicioso." Da África, onde vivem os Dogons, a estrela Sirius desaparece abaixo do horizonte e fica fora da vista por uns 2 meses. Depois aparece na manhã de 23 de junho, quando se eleva por cerca de 1 minuto antes do Sol. Aparece com um brilho vermelho rubi logo acima do horizonte, quase exatamente a leste. 60 segundos depois, o Sol aparece. Só então é possível ver Sirius por um momento e depois ela desaparece. Esse fenômeno é chamado de elevação helicoidal de Sirius, que era um momento muito importante para a maior parte do mundo antigo, não só para os Dogons e para o Egito. Esse é o momento em que Sirius, o Sol e a Terra estão em uma linha reta no espaço. No Egito, quase todos os templos alinhavam-se nessa direção, incluindo o olhar da esfinge. Muitos dos templos tinham um orifício na parede e em algum lugar, então havia outro orifício em outra parede, depois em outra parede e em outra, chegando até uma câmara superior minúscula. Nessa câmara havia algo como um cubo ou um retângulo de granito na proporção áurea, colocado no meio do aposento, como uma pequena marca sobre ela. No momento da elevação helicoidal de Sirius, uma luz vermelho rubi banha o altar por alguns poucos segundos, o que dava início ao seu ano novo e o primeiro dia do antigo calendário sótico do Egito. Bem, estávamos no Peru, chegando ao nosso apartamento e comentando sobre o número 23. Entramos no apartamento e deixamos a nossa bagagem. Em seguida, ambos olhamos para as camas e nas colchas que as cobríamos existiam a seguinte imagem: um logotipo da colcha da cama do hotel de Cusco. Ficamos ali parados, assombrados, olhando para aquela imagem por cerca de 5 minutos antes de conseguirmos falar, porque o nosso cérebro funcionava de maneira descontrolada, tentando entender como aquilo podia ser possível.
Se olharem de novo para a imagem dos seres que saíram do disco voador, elas pareciam muito semelhantes. Estavam metade dentro da água e fora da água. Mamíferos que respiravam o ar. E as duas nadadeiras traseiras em horizontais, não verticais como os peixes. A única criatura do mar com tais nadadeiras são cetáceos, como os golfinhos e as baleias. Mas a imagem dos dógons é da África, e ali estávamos no Peru, olhando para um mamífero muito semelhante. Isso simplesmente não se ajustava. Então perguntávamos ao pessoal do hotel: o que vocês sabem sobre esse emblema? Eles não sabiam muita coisa. A maioria deles descendia de espanhóis e não eram muito ligados às lendas dos índios. Não conheciam as antigas histórias da criação, portanto não faziam ideias do que significasse. Eis a imagem da insígnia completa. Para tentar descobrir mais, alugamos um carro e saímos pela cidade indagando a outras pessoas. Finalmente fomos parar no lago Titicaca, conversando com alguns índios urus. A certa altura perguntei: o que sabem sobre isso? Eles responderam: isso! E me contaram uma história de que pareceu muito semelhante à que os dógons haviam contado. Eis a história da criação deles. Um disco voador veio do céu e pousou no lago Titicaca, sobre a Ilha do Sol. Criaturas com aparência de golfinhos saltaram na água, aproximaram-se das pessoas, contaram-lhes de onde vinham e, de início, começaram uma relação bem próxima com os povos pré-incaicos. Foi essa compaixão com o povo do céu e conexão, de acordo com a história, que deu início ao Império Inca. Eu fiquei ali parado, boquiaberto, posteriormente, e revistava australiana. Eu fiquei ali parado, boquiaberto. Posteriormente, a revista australiana Simple Living publicou uma série de artigos sobre o assunto. Quando as pessoas começavam a investigar, descobriram que culturas de todo o mundo têm histórias semelhantes. Existem 12 culturas diferentes só no Mediterrâneo que contam uma história semelhante. Voltaremos aos golfinhos várias vezes nesse livro, porque parece que desempenham um papel de suma importância no desbrochar da consciência deste planeta. Um poema escrito Ipi. Vamos agora considerar algo totalmente diferente que indica que os seres antigos deste mundo eram talvez mais evoluídos do que acreditávamos que tenha sido. A ilustração é uma transliteração de um poema sânscrito. Ele aparece em um artigo publicado na revista Clarion Call, no início da década de 1980, acredito eu. A tradução é dada logo abaixo na transliteração sânscrita. Ó Senhor Krishna, untado com o iogurte da adoração das ordenhadoras. Ó Salvador dos caídos, ó Mestre de Shiva, por favor, proteja-me. Ao longo de muitos anos, os pesquisadores descobriram que cada um desses sons sânscritos correspondem a um valor numérico. Demorou muito tempo para eu escrever isso. A ilustração 1.8 mostra todos os diversos sons que são possíveis em sânscrito. Cada som tem um valor numérico de 12 a 9 e algumas sílabas têm 2 valores numéricos. Por exemplo, K, um som primário, traduz-se por espírito e corresponde tanto a 0 quanto a 1, dependendo do uso que é feito, presumo.
Quando os pesquisadores tomaram esses diferentes valores sonoros e o aplicaram a esse poema especial, apareceu um número matemático que é extremamente significativo: 0.3141592653589, continuando até 32 dígitos. Esse número é o valor exato de π dividido por 10, com 32 casas decimais. Ninguém jamais descobriu calcular o ponto inicial, e é por isso que esse é π sobre 10, movendo o ponto decimal para uma casa para a direita, resultando 3.1415, etc. O diâmetro de um círculo dividido pela sua circunferência. Bem, pode-se ser que eles soubessem sobre o diâmetro de um círculo dividido pela sua circunferência, mas na compreensão que a nossa cultura tem dos povos antigos, não há possibilidade que eles pudessem ter feito esse cálculo com tanta precisão. Ainda assim, eis aí uma evidência inegável. Há muitos e muitos desses poemas e muitos outros textos em sânscrito. Não sei se até onde se chegou a decifração de todos eles, mas acho que depois de tudo dito e feito será algo notável. Como eles conseguiam fazer isso? Quem eram aquelas pessoas realmente? É possível que a nossa compreensão delas não seja exatamente correta? Por que fossem um pouco mais avançados do que pensamos? Definitivamente esse poema sugere isso. Qual é a idade da esfinge? O que comentaremos a seguir é também provavelmente uma das descobertas mais importantes do planeta em todos os tempos. Está acontecendo exatamente agora, neste momento. Entretanto, começou cerca de 40 anos atrás, com R.A. Schwaller, de Lubix, um famoso arqueólogo egípcio autodidata que escreveu muitos livros, entre ele e a enteada Lucilame. Demonstraram uma compreensão profunda das geometrias sagradas e da cultura egípcia. Ao observar a esfinge, Schwaller, de Lubix, interpretou-se especialmente pela tremenda deteriorização da sua superfície. Próximo à parte de trás da esfinge, observam-se padrões de desgaste que chegam a quase 4 metros de profundidade a partir da superfície. E esse tipo de padrão de desgaste é totalmente diferente dos padrões sobre outras construções do Egito. Os padrões de desgaste em outras edificações, supostamente construídas no mesmo período, mostram uma textura resultante da ação da areia e do vento, o que é coerente se a construção tem, conforme se acredita, cerca de 4.000 anos de idade. Mas os padrões de desgaste da esfinge parecem ter sido suavizadas pela água. De acordo com o pensamento corrente, a esfinge, a grande pirâmide e outras edificações correlatas foram construídas aproximadamente há 4.5 mil anos atrás, durante a quarta dinastia sobre Quéops. Quando essa discrepância foi proposta aos arqueólogos egípcios, eles se recusaram a dar atenção, e essa situação perdurou por cerca de 40 anos. Então, um homem chamado John Anthony West interessou-se pelo assunto. Ele escreveu muitos livros sobre Egito, incluindo Serpent in the Sky e um excelente guia de referências sobre o Egito. Quando ouviu falar sobre a discussão em torno da esfinge, foi fazer as suas próprias observações no local. Assim, verificou que o desgaste era inacreditavelmente excessivo e que parecia ter sido causado por algo como água. Também descobriu, a exemplos de Schwaller, de Lubix, que não podia contar com os arqueólogos reconhecidos para discutir as suas ideias sobre a esfinge.
Há um motivo para essa negação, acredito eu. Por favor, entendam, não estou tentando desacreditar uma religião importante. Estou meramente relatando fatos. Vejam, existem cerca de 5.000 arqueólogos egípcios no mundo e todos eles concordam muito bem uns com os outros sobre vários aspectos. Esse acordo se tornou uma tradição. Eles fazem poucas alterações, mas não demais, nem muito rapidamente. E a maioria concorda sobre a idade das pirâmides. Todos esses arqueólogos são muçulmanos, com poucas exceções, e o seu livro sagrado é o Alcorão. O Alcorão, na sua interpretação tradicional, afirma que a criação começou por volta de 6.000 anos atrás. Assim, se um muçulmano afirmasse que uma construção tem 8.000 anos de idade, ele estaria contestando a sua Bíblia. Então, não podem fazer isso, simplesmente não podem. Portanto, nem sequer falam sobre o assunto, jamais o discutirão. Se alguém disser que alguma coisa tem mais de 6.000 anos de idade, eles não concordarão. Eles falarão qualquer coisa para proteger a própria crença, assegurando-se de que ninguém saiba sobre quaisquer objetivos fabricados pelo homem que possam ter mais de 6.000 anos de idade. Por exemplo, eles cercaram as pirâmides da primeira dinastia, que são mais antigas que Saqqara, e construíram fortificações militares ao redor e dentro dos muros de modo que ninguém possa ter acesso a elas. Por quê? Porque elas são mais antigas ou próximas de 6.000 anos. Então John Anthony saiu do mundo da arqueologia egípcia e contratou um arqueólogo norte-americano chamado Robert Scutt, que fez uma análise por computador e resultou um ponto de vista científico totalmente diferente. E eis que, além de qualquer dúvida, a esfinge apresenta realmente padrões de desgaste causados pela água. E em um deserto que tem no mínimo 7.000 anos de existência, isso indica uma idade bem acima de 6.000 anos. Além de tudo, os computadores calcularam que seriam necessários pelo menos 1.000 anos de chuvas torrenciais contínuas caindo sobre a esfinge, interruptamente 24 horas por dia, por causa desse tipo de deteriorização. Isso significa que a esfinge precisa ter no mínimo 8.000 anos de idade, considerando que é improvável a ocorrência de uma chuva interrupta por 1.000 anos. Eles calculam que ela teria pelo menos de 10 a 15.000 anos de idade, se não for ainda mais velha. Quando essa evidência chegar ao conhecimento do mundo, será uma das revelações mais espetaculares do planeta em muitos e muitos anos. Ela terá uma consequência maior sobre a visão do mundo de si mesmo do que provavelmente qualquer outra descoberta. Essa evidência não chegou ainda às escolas nem ao conhecimento do público geral, embora já tenha circulado por todo o planeta. Ela foi considerada e verificada, foi motivo de reflexões e questionamentos, e no fim, a maioria dos cientistas concordou que não pode ser posta em dúvida. Assim, considerava-se hoje que a esfinge tenha no mínimo 10.000 anos, talvez 15.000 anos mais ou menos. E esse conhecimento já está mudando toda a visão de mundo das pessoas que estão na linha de frente da arqueologia. Vejam, julgando por tudo que atualmente pensamos que sabemos, o mais antigo povo civilizado do mundo foram os sumérios, e eles remontam aproximadamente a 3.800 a.C. Antes disso, o conhecimento convencional diz que não existia nada além de bárbaros peludos. Nenhuma civilização em lugar nenhum sobre todo o planeta. Mas hoje, conhecemos algo fabricado pelo homem e civilizado que tem de 10 a 15.000 anos de idade. Isso muda tudo.
No passado, quando se descobria algo novo, assim que causasse uma influência sobre a perspectiva do mundo, eram necessárias cerca de 100 anos para que a informação chegasse ao conhecimento público, de modo que uma pessoa mediana pudesse dizer: "Ah, sim, isso é verdade." Mas dessa vez acontecerá muito mais rápido por causa da televisão, dos computadores, da internet e da maneira como são as coisas hoje em dia. Atualmente, os círculos científicos, pela primeira vez em todos os tempos, estão realmente começando a considerar as palavras Platão sobre um novo ângulo, quando ele falou sobre outra cultura, outro continente, de um passado obscuro chamado Atlântida. A Esfinge é a maior escultura do planeta. Ela não foi feita por bárbaros peludos, mas por uma cultura muito sofisticada. E não foi feita por ninguém que conhecemos atualmente sobre a Terra. Do ponto de vista científico, essa é a primeira evidência concreta a ser aceita sobre a verdadeira idade da civilização. Existem inúmeras outras evidências, mas as pessoas simplesmente continuam a escondê-las da vista. Essa informação sobre a Esfinge provocou uma ruptura na nossa visão de mundo. Isso aconteceu por volta de 1990 e a ruptura atualmente está alargando. Hoje aceitamos a evidência de que absolutamente deve ter existido uma cultura altamente civilizada sobre a Terra pelo menos 10 mil anos atrás. Assim, podem ver como isso está mudando completamente a nossa visão de quem pensamos que somos. Edgar Cayce, a Esfinge e a Sala dos Registros. Considero exatamente interessante que a Esfinge esteja causando essa mudança, especialmente na visão do que a ARE, a Association of Research and Enlightenment, tem afirmado. A ARE, uma fundação constituída em torno dos ensinamentos do profeta adormecido, Edgar Cayce, afirma que a Esfinge contém a estrada para a Sala dos Registros. A Sala dos Registros é uma suposta câmara subterrânea que conteria provas materiais de antigas civilizações superiores da Terra. Cayce é um profeta muito interessante. Ele fez cerca de 14 mil predições durante a vida e em 1970, 12 mil dessas predições se confirmaram e 2 mil ainda permanecem no futuro. E em todas essas predições, ele cometeu apenas um único erro significante. Em um total de 12 mil predições, isso é incrível. Quase é possível perdoá-lo pelo único erro. Ele recebeu uma carta de um homem da França pedindo-lhe que fizesse uma predição sobre o seu estado de saúde. Mas Keynes erroneamente fez uma predição sobre o estado de saúde do irmão gêmeo do consulente. Esse foi o único erro que ele cometeu. Todas as outras predições se realizavam exatamente como Keynes previa, até 1972. Entretanto, depois de 1972, começaram a se suceder dos erros, e eu vou explicar por que dessa data. Aqueles que pensam que a predição de Keynes de que a Atlântida subirá à superfície antes de 1970 não se realizou. Verifiquem a edição de janeiro de 1970 da revista Life. Algumas ilhas realmente apareceram na superfície da área onde Keynes disse que a Atlântida se localizava. Algumas afundaram novamente e algumas continuam acima da superfície da água atualmente. De acordo com Keynes, a pata direita da Esfinge guarda a abertura para a sala do registro. Tanto Toth quanto Keynes afirmaram que existem objetos materiais escondidos em um aposento subterrâneo próximo à Esfinge, que provam, sem sombra de dúvida, que houve culturas avançadas no planeta muito tempo atrás antes de nós. Toth afirma que esses objetos provam a existência dessa cultura avançada em um passado que remota a 5,5 milhões de anos.
Em comparação, o nosso nível de cultura não passa de uma criança em face dessas culturas antigas. Na verdade, de acordo com Toth, a civilização sobre este planeta estende-se até 500 milhões de anos atrás, e a nossa primeira cultura original veio das estrelas. No entanto, algo colossal aconteceu há 5,5 milhões de anos, que afetou os registros acásticos. Não consigo entender como isso pode ter chegado a acontecer, pelo que entendo que são os registros acásticos. De acordo com o que sei, tudo o que acontece sempre do modo vibracional. Portanto, não entendo como os registros acásticos podem ser eliminados. Ainda assim, é o que disseram o que aconteceu. Apresentando Toth. Quem é Toth? O que vocês veem nessa ilustração? Os hieróglifos de Toth. São hieróglifos egípcios. Tudo o que se vê na imagem são hieróglifos, não simplesmente a imagem no alto. Hieróglifos significa escrita sagrada. Esses hieróglifos estão desenhados sobre papiro, que se acredita ter sido o primeiro papel do mundo. A pessoa retratada aqui é um homem de nome Toth, pronunciado com longo O. Algumas pessoas dizem Taut, mas a pronúncia é Toth. Os hieróglifos mostram sua cabeça com a de uma ibis, ave aquática de bico longo e recurvo. Assim, sempre que ver este homem de ombros largos e uma estranha cabeça de ave, é um hieróglifo retratado. Esse ser em especial, Toth, ele segura canas de papiro porque foi a primeira que introduziu a escritura no mundo. A introdução da escrita foi um acontecimento profundamente importante, provavelmente o ato mais influente que jamais aconteceu sobre este planeta. Neste ciclo, ele produziu mais mudanças na nossa evolução e consciência do que qualquer outro ato isolado na nossa história conhecida. Toth também segura na mão esquerda algo que é conhecido como Ankh, que é um símbolo da vida eterna. A Ankh é um símbolo extremamente importante nesta obra, simplesmente porque foi um dos símbolos principais na época egípcia. Existe um campo de energia eletromagnética em volta dos nossos corpos com a forma de um Ankh. Recorda isso de acordo com a perspectiva egípcia. É o início do nosso segredo à vida eterna e à verdadeira liberdade. Portanto, a Ankh é uma chave fundamental. Todas essas informações são uma introdução. Vou saltar de uma parte à outra, tratando de assuntos distintos que aparentemente não estão relacionados, mas depois, pouco a pouco, à medida que progredirmos, vou resumi-los todos em uma imagem coerente. Na minha segunda viagem ao Egito, fui a todos os lugares em busca dessa avezinha chamada ibis. Supostamente elas viviam entre os juncos. E então, procurei entre os juncos com a minha câmera. Continuei à procura de uma durante todo o tempo que permaneci lá. Procurei de um extremo ao outro do Egito, mas nunca encontrei uma única ibis. Precisei esperar até minha volta, quando consegui fazer uma fotografia no zoológico de Albuquerque. Elas se apareceram como cegonhas de pés curtos, com plumas brilhantes cor-de-rosa. Aqui está Toth escrevendo. Esta é uma cópia feita de uma parede e a fotografia é uma escultura real na parede. Aqui ela aparece ajoelhada segundo o pincel escrevendo. Esse é um ato revolucionário que nunca foram praticados neste ciclo. De acordo com a versão convencional da história, esse ato aconteceu no Egito durante a época de Saqqara. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Pessoalmente, acredito que aconteceu cerca de 500 anos antes. Saqqara foi construída durante a primeira dinastia, aproximadamente em 3300 a.C. Quando falarmos sobre as pirâmides serem mais velhas do que Saqqara, compreenderão o motivo pelo qual acredito nisso.
No próximo áudio, nós entenderemos a história de Drunvalon Melquisedeque, no próximo capítulo.